Glória a Deus. Quantos estão prontos para receber da gloriosa palavra de Deus? Enquanto nós estamos expostos a essa palavra, queridos, nós estamos sendo fortalecidos. A palavra vai criando imagem dentro de você, dentro de mim. Sabe, queridos, aquilo que você está ouvindo, o alimento que você está recebendo, ele está criando imagens dentro de você. Sabe que se eu começar a discorrer agora junto com você lá na sua casa, e eu começar a andar pela sua sala e começar a prestar atenção na parede da sua casa, sabe, que precisa de pintura, você já começou a pensar nisso agora, não foi? E você começa a pegar aquelas maçanetas, pode me abaixar só um pouquinho, eu estou um pouco alto aqui. E você começa a pegar aquelas maçanetas e perceber que ela está frouxa e ela precisa de conserto. Se eu começar a andar com você na sua mente, dentro da sua casa, você começa a pensar lá na sua casa, não é assim? Porque você está recebendo a imagem. Você está recebendo a imagem. Ao passo que se eu falar para você daquele bolo de chocolate caprichado que a Gabi faz, né? Você já começa a imaginar esse bolo de chocolate. Então, cada vez que você se expõe à palavra, a palavra vai enriquecendo você, vai fortalecendo você por dentro. Essa palavra vai salvando você. Amém, queridos? Há uma proposta em nosso coração para nós estarmos tratando a respeito de fé esse mês, nos fortalecendo na fé. Eu me lembro quando começou a pandemia, né? E começou a assombração, o mundo começou a nos assombrar, dizendo que estava pegando gente, e que estava matando gente, estava matando muita gente, e de repente houve boatos de lockdown, e teve que fechar até a igreja, pela primeira vez na história, né? Pelo menos no nosso tempo, as igrejas tiveram que fechar no Brasil, isso aconteceu, foi um fato, e durante esse tempo nós nos fortalecemos na fé. Nós fizemos questão de chamar vocês para permanecer na fé, para permanecer firmes. Não é, irmãos? Porque a fé nos mantém de pé. Não é assim? Aleluia. E graças a Deus nós passamos por aquele tempo, aquela assombração toda, e já chegou um tempo que nós já estávamos como tudo normal, não é assim? Covid já não nos assustava mais. Mas por esses últimos dias coisas têm acontecido, queridos, que querem nos assombrar. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia, já perdeu. Há 2000 anos atrás, 2020 anos, já perdeu, seja lá o que vier hoje, para nos assombrar, já foi vencido na cruz. Amém? Porque Jesus já levou sobre ele. O que nós precisamos? Focar na nossa esperança, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém? Porque se a Escritura diz, queridos, que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá, então a morte agora já não é mais nada para nós. Amém? Então nós vamos discorrer um pouco a respeito de fé, vamos nos fortalecer na fé durante essas quintas-feiras. Amém? Eu quero que você ponha força para estar nas quintas-feiras na igreja. Eu sei que não é ministro de fora, queridos, e os ministros de fora trazem uma revelação diferente. Eles trazem, o alimento é o mesmo, como diz a Ana Lúcia, mas o tempero é diferente, né? Assim, Aninha? Eles trazem um tempero diferente, é gostoso, eu também gosto, amém? Eu não condeno você, eu também gosto quando vem um ministro de fora, para mim eu sento e recebo, é tão bom. Mas, queridos, a palavra que nós vamos ministrar é a mesma, o alimento é o mesmo, o feijão, o arroz é o mesmo, é o que vai te manter de pé, amém? Então nós vamos discorrer um pouco a respeito de fé, nós vamos trazer imagens para nós que é a verdade, porque a Bíblia diz que tudo passará. Todo sofrimento que você está passando agora vai passar. Toda assombração, seja lá o que está assombrando você ou preocupando você, vai passar. Mas essa palavra não passará. Amém, queridos? John Austin fazia questão de levantar a Bíblia dele e fazer aquela confissão que nós aprendemos no Verbo da Vida, né? Essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus, a infalível. John Austin costumava fazer isso, queridos, e nós devemos sempre erguer essa palavra e nos regozijar com ela, porque essa palavra é a verdade. Amém, queridos? Aleluia. Então vamos caminhar um pouco por fé? Quantos querem receber um pouco de fé? Aleluia. Então eu vou trabalhar com você com imagem virtual ali, nós vamos trabalhar junto com o Data Show, amém? Nós vamos discorrer algumas coisas a respeito de fé. Princípio básico, fé do crente. Porque se você prestar atenção naquele ditado popular, o cachorro, o que ele faz? O cachorro late, o gato, o peixe e o crente. Pronto, o crente crê. Crente que está sem fé, está com defeito de fabricação e Deus não faz nada com defeito.
Amém, queridos? Nós fomos chamados para a fé, amém? Vamos começar lá, Mateusão. Aleluia. Ó que legal, a fé do tipo de Deus, parte 1, porque nós vamos estar começando hoje. Amém? Deixa eu explicar para você, fé do tipo de Deus. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Quantos entendem que o filho deve ser a imagem do Pai? Amém. Quantos entendem que o filho tem o DNA do Pai? Amém. Quantos entendem que Deus é um Deus de fé? Amém. Porque no princípio Ele criou coisas, não foi assim? Pela fé, glória a Deus. Então eu coloquei esse texto ali, volta lá por favor. A fé é como um Wi-Fi, ela é invisível, a fé não se vê, mas ela tem o poder de conectar você com aquilo que você precisa. Amém? Você pode crer que um sinal que vem dali para cá conecta você ao mundo inteiro? Não é assim? Quantos aqui estão ligados aqui? Ligado não, logado. É assim, logado? Quantos estão logados? Quantos estão online? Não é assim? Isso pode ligar você ao mundo inteiro. Você não vê, mas este sinal liga você ao mundo inteiro. E fé não é diferente, querido. Fé você não vê, mas pode te conectar com aquilo que você precisa agora. A fé pode te conectar a qualquer coisa que você precise agora. Porque a fé é a certeza. Nós vamos discorrer sobre isso. Mateusão. Definição de fé. Tem que começar pela definição, amém? Vem do grego pistes, fé, vem do grego pistes. Primeiramente, persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Sempre é usada no Novo Testamento acerca da fé em Deus ou em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza, diga certeza. A fé é a certeza. Sabe numa sala de aula, quando os professores fazem os alunos repetirem, é para memorização. Então repete comigo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Então a fé é a certeza. Você crê, você tem certeza que vai acontecer. Amém, queridos? A fé é a certeza de que vai ficar tudo bem. A fé é a certeza de que a doença não pode me pegar. A fé é a certeza de que a miséria já foi levada na cruz. A fé é a certeza que a inimizade que havia entre eu e Deus já não há mais. A fé é a certeza de que nós somos amigos de Deus. A fé é a certeza de que Deus é o meu Pai, porque Ele me adotou, eu sou filho por direito. A fé é a certeza de que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A fé é a certeza de que nós somos o corpo de Cristo na terra e que nós temos poder para mudar situações. Você tem certeza disso? Então diga, a fé é certeza. Aleluia. Fé é a certeza. Amém, querido? Prossiga, Mateus. Aí o Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo duas imagens bacaninhas ali? Não é legal aquelas imagens? Olha o que a dúvida faz. Deixa você no cantinho, isolado, cheio de pontos de interrogação. E a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado, em Romanos capítulo 14, versículo 23. Tudo que não provém de fé é pecado, a dúvida é pecado. O pastor Bud dizia, dúvida é pecado, irmão. Quando alguém chegava perto dele e falava, pastor Bud, eu estou com uma dúvida aí. O rapaz chegava na pessoa errada. Porque ele dizia, dúvida, irmão, é pecado. Se você está em dúvida, sai do pecado. Porque dúvida é pecado. Ou você crê, ou você não crê. Não pode ficar em cima do muro, queridos. Nós somos crentes. Nós fomos chamados para crer. Isso aqui é incredulidade. Incredulidade mata. Você ficar num cantinho, será mesmo? Será mesmo? Será que a fé funciona mesmo? Mas eu orei e não aconteceu. Será que a fé funciona? É dúvida. E dúvida é pecado. Amém? A fé funciona sempre. É importante sermos sempre guiados pelo Espírito para falar ou até mesmo para orar a respeito de coisas. O apóstolo Paulo instruindo Timóteo, ele diz, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém, não seja cúmplice de pecado de outrem. Paulo está ensinando Timóteo, ele diz, não imponha precipitadamente a mão. Ah, está doente, vem cá que eu vou orar. Ei, por que está doente? Vamos chegar no porquê?
Ele diz, não seja cúmplice do pecado de outro. Então é importante ser guiado por Deus até mesmo para orar por alguém. Porque se você orar, é importante que as coisas aconteçam. Amém? E aqui uma imagem bacana, essa imagem eu não sei se é de Jesus, amém? Eu não vi ele lá. Essa imagem foi o que criaram, tá? Eu achei na internet, só isso. Mas eu coloquei uma imagem bacana ali de Pedro afundando. Por quê? Nós conhecemos esse texto, queridos, de Mateus capítulo 14, versículo 28 em diante. Quando Jesus está andando por sobre as águas. Eu quero que você entenda, querido, bem esse texto. Vamos ler ele lá. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Mesmo quando o Mateus 14 ele coloca na tela, eu queria que você sempre abrisse sua Bíblia, tá? Porque vai trazer para você habilidade com a sua Bíblia. Amém? Vai gerar habilidade para você. Você vai marcar os textos na sua Bíblia. Quando você precisar, ele vai estar lá. Mateus 14, versículo 28. Vou ler o 22 primeiro. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus compeliu, compeliu quer dizer constrangeu, quer dizer, ele insistiu que os discípulos passassem para o outro lado. Ok? Ele deu uma direção, ó, passe para o outro lado. E no versículo 28 você percebe que eles estão no meio da madrugada, no meio do mar, assustador. Aparece lá Jesus Cristo andando por sobre as águas. É assustador, não é? Imagina você lá. E um homem andando no meio das águas. Tão assustador que um monte de homem, macho, pescador, gritaram é um fantasma. Não é assim? Verso 28, vamos lá. Eu não vou ler o texto todo, senão a gente vai se deter muito. Diz assim, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Irmãos, lembra do que nós estamos falando, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Quando Jesus disse, vem, a palavra tinha sido estabelecida. Jesus disse, vem, uma palavra foi lançada. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar. Por cima, não da água, mas da palavra. Porque não se anda por cima de água, você sabe disso. Quantos aqui já tentaram e afundou? Não se anda por cima de água. Pedro andou por cima da palavra. Uma palavra de Cristo foi lançada. Vem, e Pedro começa a andar por cima da palavra. Em cima do que Jesus Cristo falou, vem. Mas você vai perceber no decorrer do texto que ele atentando para a força do vento, verso 29. E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30, reparando porém na força do vento, teve medo. Irmãos, medo e fé não andam juntos. Pedro começou a reparar no tamanho das contas. Pedro começou a reparar no tamanho da pandemia, posso falar assim? Pedro começou a reparar nas notícias. E ele começa a reparar nessas coisas e ele teve o quê? Medo. O medo é uma tormenta, o medo é um espírito maligno se apossou de Pedro naquele momento. Porque a Bíblia fala, Deus não te deu espírito de medo, mas um espírito entrou em Pedro naquele momento, porque ele reparou no quê? Na força do vento. Ele parou de olhar para a palavra, ele parou agora de atentar para o que Jesus havia falado, e ele repara na força do vento. Irmão, sempre que você reparar na força do vento, você vai ter problemas. Eu acho interessante que eu tenho conversado com muitas pessoas por esses dias, e as pessoas falam assim, pastor, eu estou com todos os sintomas. E eu acho interessante isso, porque se você nunca tivesse ouvido falar que esses sintomas é de Covid, você diria, é uma gripinha. Quantos aqui já pegaram uma gripezinha? Ah, é só uma gripezinha.
toma um chazinho de limão e está tudo certo. Você já fez isso? Quando pegou uma gripezinha? Se você nunca tivesse ouvido falar, mas como você ouviu falar, você atentou para o que você ouviu, isso já gerou medo. E aí quando está com sintomas, aí você vai correndo fazer o quê? O exame. Nada contra você fazer não, mas eu pergunto para quê? Se já foi constatado, não tem cura, não tem vacina, você vai fazer exame para quê? Para ficar com mais medo ainda? Nada contra você fazer, ok? Amém? Não vai dizer, o pastor me aconselhou a não fazer o exame. Tá bom? Eu não aconselhei ninguém a não fazer isso. Mas, por causa das notícias, por causa da força do vento, isso está gerando o quê? Medo. Esses dias eu estava conversando com uma irmã de outra igreja, e essa irmã é avançada em dias, e ela disse, eu não estou indo à igreja. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu sou do grupo de risco. Eu falei, quem falou? Eu disse, quem disse que você é do grupo? O mundo todo está dizendo. Eu disse, bem disseste. O mundo está dizendo, porque Deus disse que você vai dar fruto na velhice. O que Deus disse é que você na velhice dá fruto se você confiar nele. Então, se você andar atentando para a palavra, você vai andar sobre essas águas. Mas se você ficar com o que o mundo diz, se você atentar na força do vento, então de fato você se isola e fica depressiva. Graças a Deus. Na semana seguinte a pessoa foi à igreja. Depois ela veio falar para mim, aquela conversa contigo foi libertadora. Eu falei, glória a Deus por isso. Eu sou do grupo de risco. Quem falou, queridos? O mundo está dizendo que você é e você está aceitando? O mundo está dizendo para você e você está aceitando? Não, não aceite o que o mundo diz. Fique com a palavra. Não atente para a força do vento, porque você certamente vai afundar. Você quer afundar? Eu não quero afundar. Irmãos, nós estamos nos mantendo firmes, graças a Deus, desde o começo dessa onda. Estão falando agora em segunda onda. Quantos sabem que você pega experiência depois da primeira? Se na primeira nós surfamos e foi tranquilo, na segunda vai ser mais fácil ainda. Já ouviu falar de segunda onda aí? Depois da primeira onda, querido, se você caiu na primeira, já não cai mais na segunda. E se você ficou de pé na primeira, opa, a segunda vai ser mais fácil ainda. Você já pegou a habilidade no negócio. Aleluia. Atentando para a força do vento, ele teve medo. Não deixe o medo pegar você. O medo é um espírito. Não permita esse espírito na sua casa. Pastor, mas lá todo mundo está com um sintoma. Ei, o sintoma do céu é saúde. O sintoma do céu é cura. Amém. O sintoma do céu é declarar sempre fé, sempre a palavra. Amém, queridos. Eu tenho dado a receita. Se está sem paladar, é linguiça calabresa e pimenta malagueta. Paladar volta. Glória a Deus. Voltando, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. É sábio dar esse grito, Senhor, me salva aí. Amém. Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você foi chamado para crer, irmãos. Eu fico imaginando Jesus hoje falando aos nossos ouvidos, por que você duvidou? Quantos querem ser considerados de pequena fé aqui? Eu não quero, irmãos, a vida inteira na igreja e fracassar. Eu quero passar minha vida na igreja, eu quero ser chamado por Cristo, homem de fé. Porque perseverastes, porque guardastes a minha palavra. Eu li um texto com vocês aqui no domingo, que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10, se não me falha a memória. Porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei no dia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque você guardou a minha palavra. Eu quero ser considerado como aquele que guardou a palavra. Amém, queridos? É necessário nós estarmos atentando para o que Deus está fazendo, e não para o que o mundo está fazendo.
Amém? E assim você vai andar por aí, como dizia o Andrezinho. Você vai andar por aí cantando. Você vai andar por aí dançando. Você vai andar por aí dizendo: tá tudo bem. Amém. Cadê? Aleluia. Subindo, aí ele já foi no próximo versículo. Próximo slide lá, volta lá na. Próximo. A importância da fé. Lembra do que eu falei? O nosso Deus é um Deus de fé. Não é? O nosso Deus é um Deus de fé. Deus criou o mundo por meio da sua palavra, usando o quê? A fé. Porque quando Deus disse haja luz, qual foi a ferramenta que ele usou? Diga a palavra. E só pela palavra, o que aconteceu, irmãos? Porque ele usou fé. Amém? Pois chamou à existência tudo que existe sem haver nenhuma evidência visível desta realidade. Ou seja, chamou como se já fossem. E é dessa forma que a palavra nos incentiva a imitar a Deus como seus filhos amados. Devemos nós, portanto, exercer a mesma fé. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus. O que está faltando? O que é que você não está vendo? Você pode chamar a existência como se já fosse, dizer: haja paz na minha casa, haja segurança, haja saúde, haja provisão, haja cura se for necessário, haja libertação. Ei, nós podemos chamar porque nós somos filhos de Deus. E a Bíblia nos ensina a sermos imitadores de Deus como seus filhos. Não é tão bonito ver o filho imitar o pai? Eu acho bonitinho, as crianças, eles colocam o sapatão do pai, né? E ficam andando com aquele sapatão. Esse dia foi o Gael pegando meu sapato lá em casa. As crianças pegam o sapato dos pais e eles querem andar no calçado dos pais, eles querem andar nos passos dos pais. O filho imita o pai, queridos. É natural o filho imitar o pai, por isso nossos filhos falam português. Não é? Porque nós falamos português. Os filhos vão imitar os pais e nós, como filhos de Deus, devemos imitar ao nosso Deus. Em Romanos 4, versículo 17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já fosse. Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência as coisas que não existem. Aí você vê as coisas que existem e você recebe. Não, fique com as coisas que você chama à existência. Amém? A fé chama à existência. Amém, queridos? Glória a Deus. Passa aí mais um. Vamos lá. Nós fomos justificados mediante a fé, logo somos justos. Porque às vezes o que acontece, queridos? Nos falta em determinados momentos, nos falta intrepidez. Porque nós não nos vimos como justos o suficiente para fazer alguma coisa. E aí fica naquela: será que se eu orar vai acontecer? Será que eu estou com essa bola toda? Mas deixa eu falar, você é filho de Deus. Você foi justificado. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Amém? Quem foi justificado? Aquele que aceitou o sangue de Jesus como sacrifício pelos pecados. Estes são justos. Quantos aqui aceitaram a Jesus? Então você foi justificado. Você é justo. Amém. Aleluia. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Você já viu em algum momento Jesus Cristo com medo de alguma coisa? Você já viu um problema demasiadamente difícil para Cristo? A Bíblia diz, olha só, forme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. Todos aqui somos filhos de Deus, queridos. Aleluia. E Romanos capítulo 8, versículo 28, se não me falha a memória, diz que se nós somos filhos, nós também somos eleitos. Ou herdeiros, desculpa. Também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus. O que o herdeiro herda? Diga tudo.
Não é assim? Os herdeiros, eles herdam tudo. Amém? Então, se Jesus é o primogênito de entre muitos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, e se todos nós somos filhos de Deus, nós temos acesso ao Pai, nós temos as características de Deus, nós temos o poder de Cristo. Amém, queridos? Aleluia. No versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Quantos foram chamados por Deus? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós fomos justificados pelo próprio Cristo. Ele nos chamou, Ele nos justificou. Amém, queridos? Então nós somos justos. Não deixe a condenação parar você. Porque às vezes a condenação nos para. Se nós fomos chamados para andar como filhos de Deus, queridos, nós devemos andar como filhos de Deus. Deixa eu deixar algo bem claro para você. Quantos têm filhos aqui? E se o teu filho pecar, deixa de ser seu filho? Graças a Deus, né? Você não vai abominar ele, chutar ele com os dois pés e botar ele para fora de casa? Não, né? Você vai tentar aconselhar, amar e puxar o máximo para perto possível, para que ele se corrija e seja uma pessoa melhor do que você, não é assim? Deus é o nosso Pai. E se nós cometermos algum erro, queridos, eu não estou aconselhando ninguém a errar, mas se cometermos algum erro, Deus é muito bom, Ele nos perdoa, Ele continua nos amando, Ele continua o nosso Pai, Ele continua legal com a gente. Amém? Você está comigo nessa? Então não fique preocupado, ame ao Senhor e continue andando em justiça. Próximo. O justo viverá pela fé. Já entendemos que nós somos justos, não é? O justo viverá pela fé. Você conhece esses textos? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abre lá para nós, Mateus. Abacuque 2, 4. Abacuque 2, 4. Mateus hoje com slide e Bíblia. Bom, né? Eis o soberbo. Uma vez eu vi Eliezer Rodrigues ministrando em cima desse louvor. E ele estava prestando atenção para ver se ele está alinhado. E ele estava. E ele disse: eis o soberbo. E ele esmiuçou muito o soberbo. O que é soberba, queridos? É você não aceitar aquilo que Deus fez por você. Eu achei que o soberbo era aquele que, não, eu sou o cara, eu sou o tal, e eu posso, e é eu e eu mesmo. Não. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O soberbo, no texto, está falando a respeito da pessoa que não aceita o que Deus fez por você. É um presente que lhe foi dado. Olha, eu fiz um esforço grande e comprei para você. Está aqui, é seu. E você dizer, não quero. O que Deus fez por nós, queridos, foi um esforço grande, porque Ele nos deu tudo que tinha para receber, Ele nos deu de presente. Quando nós andamos em incredulidade, estamos sendo soberbos com Ele. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. Pela fé em quê? No que fez? Vamos lá para Romanos 1,17. O justo viverá pela... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado, ou seja, você não é justificado pelas suas obras, amém? Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Diga, o justo sou eu. Eu viverei pela fé. Amém. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu acho importante esse e se retroceder. Por quê? Porque nem todos os dias você está todo fortão, não é assim?
Existem os dias maus. Aí em Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, porque é possível retroceder. É possível você acordar uma manhã e dizer assim: diabo, você perdeu, hoje a chapa vai esquentar para o seu lado, porque eu vou evangelizar 10, eu vou ganhar pessoas, eu vou pregar o evangelho, eu vou orar 2 horas. É possível você acordar um dia desse jeito, e o diabo assustado com você, começar a coar, do modo que é possível você acordar uma segunda-feira dizendo: rapaz, olha de novo para ganhar aquela mixaria. É possível você falar: será que vai dar certo essa entrevista de emprego? Por isso a Escritura diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder. Por quê? Porque Deus não se agrada daquele que retrocede, queridos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, irmãos, eu sei, é difícil, eu sei que o que eu estou pedindo é quase impossível, mas quase, porque para Deus não há impossível. E para os que creem, nada será impossível. Eu sei que o que eu estou pedindo é quase impossível. Mas naquele momento mais difícil da sua vida, é um bom momento para você começar, ainda que com dor, a dar uma gargalhada e dizer: diabo, você perdeu, hahaha, meu Deus já fez isso por mim, diabo, você perdeu, hahaha, hahaha, Deus já venceu por mim, haha, Deus já me deu saúde, haha, Deus garantiu a segurança do meu lar, haha, minha família é salva, haha, tudo vai bem. Ei, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Por quê? Porque haverá tempos difíceis e você precisa se manter de pé, porque você é da fé. Aleluia. Você pode repetir comigo: eu sou da fé? Eu sou da fé. De vez em quando é bom a gente fazer meio que super-homem, dizer: eu sou super crente mesmo, e pode vir, cão, que você vai perder. Aleluia. Glória a Deus. Prossiga aí, Mateus, no slide. E se retroceder, Deus não quer que você retroceda. Aleluia. O que a fé pode? Diga tudo. Está vendo o desenho da montanha ali? Ali pode ser suas contas. Ali pode ser a doença. Ali pode ser o que estiver te incomodando. Pessoas não, tá, irmãos? Senão Jesus dizia assim: o que tiver fé, manda que essa pessoa seja lançada no mar. Pessoas não, amém? Não se manda pessoas. Mateus, no capítulo 20, diz: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada, diga nada, será impossível. Nada vai ser impossível para aqueles que têm fé. Nada será impossível. Marcos capítulo 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível, tudo é possível, irmãos, está fácil. Aleluia. É só permanecer nas Escrituras. Em Marcos 11, 23, a gente quase não lê: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então o que a fé pode? A fé pode tudo. A fé pode, queridos. A fé pode, nós não podemos desanimar, porque a fé pode. Amém? Prossiga mais um aí. Estou ganhando do tempo, está dando tudo certo. Aleluia. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, não é assim? E quanta coisa rica nós aprendemos lá. Nós já estamos encerrando, olha que legal, porque nós vamos encerrar esse tempo em Hebreus 11. Quanta coisa boa nós aprendemos lá. No versículo 2, fé para obter testemunho. Versículo 2, fé para obter testemunho. Eu vou ler com você, não precisa colocar na tela não, Mateus. Se você colocar, você se atrapalha aí. Hebreus 11, 2. Hebreus 11, 2. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Versículo 3. Fé para entender princípios espirituais, porque diz: pela fé entendemos que o universo foi formado, ou é sustentado, depende da tradução, pela palavra do Senhor. Então é necessário fé para quê? Para entender
os princípios espirituais. Você estava lá quando Deus criou a terra? Você estava lá quando Deus fez Adão? Mas você entende isso, não entende? Que Deus criou todas as coisas? Fé para entender princípios espirituais. Versículo 4, fé para oferecer mais excelente sacrifício. Porque no verso 4 diz que pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício. O texto de Hebreus, no capítulo 11, nos ensina fé para cada tipo de coisa. Fé para oferecer ofertas. Fé para quando fala de oferta, querido, não pense no seu dinheiro só não. Pense no seu trabalho. Cadê o diaconato? Pense no seu trabalho. Pense na sua sexta-feira que você abre mão para evangelizar na praia. Pense nos seus dias que você vem aqui para ensaiar louvores a Deus. Fé para oferecer mais excelente sacrifício. Quando se fala de um excelente sacrifício, fala de um sacrifício de coração. Algo de melhor que você tem. Você que tem doado o seu melhor. Você que tem vindo na oração. Você que tem feito a sua parte no corpo de Cristo. Ei, é necessário fé para isso. Amém. Só que essa fé não pode retroceder, porque senão você para. Essa fé não pode desanimar, essa fé não pode atentar para a força do vento. Essa fé não pode olhar para o meu irmão do lado. Quantos já ouviram falar de uma igreja que o pastor caiu em adultério e a igreja se desmanchou? Vocês já ouviram falar de alguma situação como essa? Porque as pessoas estavam olhando para o lugar errado. Porque Cristo nunca cai. E se você estiver olhando para o lugar certo, você nunca vai cair. Amém? Pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai cair. Porque você está com os olhos fitos no Senhor. Oferecendo a sua vida como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Versículo 5. Fé para ser transladado e vencer a morte. Eu acho que todo mundo que se converteu, desde o dia de Jesus Cristo até hoje, tem fé para ele voltar e ninguém conhecer a morte, né? Todo mundo crê para isso. Já viu que todo mundo crê para isso? Aí eu creio que Jesus volta. Aleluia. Mas deixa eu falar para você, tanto faz ele voltar e você ir, você vai do mesmo jeito. E é para ele. Amém. Mas no versículo 4 você vê que pela fé Enoque, ele foi transladado porque ele andou com Deus. Porque ele andou com Deus. Nós precisamos estar dispostos a andar com ele. Amém. Verso 6. Fé para agradar e se aproximar de Deus, além de, por isso, receber galardões. Porque no versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ao passo que quem anda em fé, agrada a Deus. Quantos estão andando em fé? Quantos estão agradando a Deus? Aleluia. Eu estava ouvindo um livro áudio do irmão Reagan, e ele disse no seu livro assim, que uma mulher veio falar com ele que estava orando há anos por uma situação. E ele disse, irmã, se você tivesse falado comigo antes, você tinha economizado esses anos todos da sua vida. Porque Jesus já escreveu isso, Jesus já disse isso em sua palavra, isso já é verdade, você orando ou não. O que você precisa fazer é crer no que foi dito e receber o que é seu. Quantos já ouviram falar de pessoas que passaram 20 anos em busca do Espírito Santo? Você já ouviu falar isso? Foram ensinadas de forma errada, evidentemente. Mas existe o culto da busca pelo Espírito Santo e o povo vem. E o povo chora, né, Ana? O povo chora, o povo vem na frente, na hora da oração, vem a igreja inteira na frente, porque é o culto da busca pelo Espírito Santo. Mas o Espírito já nos foi dado, queridos. As pessoas vêm no culto, as pessoas choram, as pessoas se derramam, mas elas não recebem porque elas não estão andando em fé. E não por culpa delas, porque não estão sendo ensinadas. Mas os que são da fé recebem. Por quê? Porque fé agrada a Deus. Eu creio que já é meu, eu creio que Deus já me deu, eu creio, eu recebo. Aí você não deixa sua mente trabalhar e você recebe o que Deus te deu. Amém? Verso 7. Fé para ser divinamente instruído, porque nos mostra a vida de Noé. Ele foi divinamente instruído a respeito de algo que ia acontecer. Quantos gostariam de ser instruído a respeito de 2021?
2022, 2025, você já está sabendo o que vai acontecer e você já está se preparando para isso. Porque aí você não é pego de surpresa. Não é ruim ser pego de surpresa? Quantos aqui já receberam direção, vai sair de casa e de repente vem uma direção assim, leva o guarda-chuva. Mas está aquele solzão. Aí você ignora a direção porque você olha, atenta para a força do sol. Aí você ignora a direção e não leva o guarda-chuva e é pego de surpresa por uma incrível tempestade. E você chega no lugar que você ia chegar totalmente ensopado. Mas Deus havia falado com você para você levar o guarda-chuva. Deus, Ele quer nos instruir divinamente. Eu vou contar um testemunho para você breve. Num determinado momento, eu estava passando na frente da Secretaria de Habitação e eu recebi uma direção de ir até lá, reivindicar um grupo de prédios da CDHU que estava abandonado. E que direito eu tinha para fazer isso? Por acaso foi eu que construí? Mas eu tive a direção e eu disse, eu vou entrar. E quando eu entrei, eu fui lá, mas numa intrepidez, eu disse, quem é o secretário de habitação dessa cidade? Ah, é fulano de tal. Eu disse, eu quero falar com ele. Ele está aí? Tá. E eu fui falar. E quando eu cheguei, eu disse, ó, eu estou numa situação assim, assim, assim e assim. Preciso de uma casa e aqueles prédios estão todos abandonados. E eu preciso de um apartamento daquele. Você já viu isso acontecer, não? Na Secretaria de Habitação? E ele disse, vem cá, que eu vou te explicar uma coisa. Aí foi me explicando aqui, explicando ali, explicou um programa, um outro programa, que aquele ali já estava perdido. Ele me explicou um outro programa e disse, me dá teu CPF e RG, que nós vamos fazer uma inscrição para você. E eu dei o CPF, RG, ele fez uma inscrição para mim, uma folha, pegou um bloco de inscrição desse tamanho, pegou a mim e disse assim, ó, Deus não quer que você more na água. Que eu estava com a minha casa enchendo na época. Ele disse, Deus não quer que você more na água, colocou a minha em cima. Em momento algum eu falei para ele que eu era crente. Eu só disse que eu estava sem moradia. Ele disse, Deus não quer que você more na água. Divinamente instruído para entrar na Secretaria de Habitação. Amém. Já viu isso? Ganhou uma casa. Amém. De mão beijada. Você concorda que Deus é bom, sim ou não? Sim. Ele quer instruir você a respeito de acontecimentos, queridos. Amém. Ele quer instruir você, dizer, ó, entra nessa empresa. Entra nessa empresa. Tem a história de um camarada que estava na fila de uma empresa, uma fila grande, para uma porta de emprego. Ele foi até lá e mandou entregar uma carta para o chefe e voltou para a fila. E na carta estava escrito, não contrate ninguém antes de falar comigo. Ousadia. Direção do Espírito. O camarada passou 25 anos empregado. Saiu de lá aposentado. Por quê? Divinamente instruído, Deus quer nos instruir a fazer coisas. Amém? Nós precisamos ter fé para ser divinamente instruído. Verso 8, fé para receber direção quanto ao futuro. Versículo 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Deus quer nos dar direções a respeito do futuro. Amém. Glória a Deus. Próximo. Vamos continuar ainda em Hebreus. Próximo slide, Mateus. Isso. Fé para vencer a esterilidade e gerar filhos. Às vezes nós pensamos que gerar filhos é só do ventre, né? Mas Deus quer que você gere muitos filhos espirituais. Deus não fez você estéril. Amém? Quantos sabem que tudo que é vivo dá fruto? Se você está ligado à videira, Cristo diz que você está ligado à videira. O Pai é o agricultor, Ele é a videira, você é o ramo. E todos que estiverem ligados nele vai dar frutos. Então não existe ramo estéril. Você foi chamado para dar frutos. Amém, queridos? Versículo 20, fé para abençoar os seus herdeiros. Jacó fez isso. E todas as tribos de Israel são abençoadas até hoje. Amém? Verso 22, fé para profetizar e determinar o seu fim.
José fez isso. Verso 27, fé para ver o invisível. 29, fé para atravessar o mar. É fácil atravessar mar, como que em terra seca? Deus já fez, Ele é poderoso para fazer de novo. Amém. Ele é poderoso para nos fazer atravessar essa situação que nós estamos passando agora, como que por terra seca. Aleluia. Ele é poderoso para nos fazer atravessar a crise econômica mundial, como que por terra seca. Sem sentir o dano. Todas as coisas estão aumentando, pastor. Legal, o meu salário também. Se todas as coisas estão aumentando, por que eu vou abaixar o meu, né? Se está aumentando em 100%, eu aumento em 100%. Não é assim? Deus pode, queridos, nos fazer passar como que por terra seca, por toda essa situação. Verso 30. Fé para destruir muralhas. Existem muralhas que se levantam nas nossas vidas e nós ficamos muito tempo aprisionados a ela. E nós não fomos chamados para ficar presos, nós fomos libertos. Se nós andarmos na fé, as muralhas terão que cair. Amém. Verso 33. Fé para subjugar reinos, praticar a justiça, obter a promessa, fechar a boca de leões. Quantos têm fé para essas coisas? Aleluia. Verso 34, fé para extinguir a violência do fogo, escapar do fio da espada, tirar força da fraqueza, se tornar poderoso em guerra e colocar em fuga exércitos. Irmãos, nós fomos chamados para essa fé. Nós fomos chamados para andar nesse nível. Um leão está na rua, ele vai fechar a boca. Olha, o fogo está violento, ele vai se acalmar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se Deus quiser, Ele nos tira daqui. Não foi assim que eles falaram? Se Deus quiser, nós podemos ser lançados lá. Mas se Deus quiser, Ele é poderoso para nos livrar. Irmãos, havia uma ordem, havia uma determinação, havia uma situação momentânea. Olha, quem não se curvar diante de Nabucodonosor, esse será lançado na fornalha de fogo ardente. E eles disseram, nós não nos prostramos diante da situação. Mas se vocês não se prostrarem, serão lançados. Ele disse, então nos lança, porque se Deus quiser, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. E aí você conhece o final da história. Deus livrou ele da fornalha? Não. Mas quem estava lá passeando dentro da fornalha? Eles foram lançados na situação, eles tiveram que pagar o preço da situação, mas sabe de uma coisa? O fogo não queimou eles. Por quê, irmãos? A violência do fogo se acalmou, porque o filho dos deuses, como disse Nabucodonosor, ele estava lá andando com eles. Havia um lá como filho dos deuses, ou seja, o próprio Cristo estava lá, andando no fogo. Ele não anda só sobre as águas não, irmãos, ele anda sobre o fogo também. Porque você viu no Novo Testamento, ele andando sobre as águas, é um fantasma. E que fantasma é esse que anda também no meio do fogo? Andando no fogo, eles não se queimaram. Por quê? Porque eles tiveram fé para extinguir a violência do fogo. E sabe o que acontece? Depois o rei fala, tira eles. Agora todo mundo tem que falar desse Deus. Agora todo mundo tem que reconhecer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Porque quando você andar em fé, você vai dar testemunho de fé. E pessoas vão ver o seu testemunho, vão adorar e vão crer no seu Deus. Aleluia. Quantos foram chamados para andar em fé? Quantos entendem que tem poder em você para mudar situações? Aleluia. Então não ande desmotivado por aí, queridos. Não ande falando as circunstâncias. Não ande olhando, atentando para a força do vento. Mas fique sobre a palavra de Deus. Ande sobre a palavra de Deus. E você vai andar seguro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. No domingo eu acho que eu vou discorrer um pouco sobre isso. Mas eu vou adiantar para você. Tem uma receita de pão de queijo. Eu vou passar para você, ok? Pão de queijo de liquidificador. Quantos já comeram? Então,
É 2 copos de polvilho, 1 copo de óleo, 1 copo de leite, 3 ovos, 100 gramas de queijo ralado, parmesão e sal a gosto. Passei a receita. Sabe quando é que você vai comer desse pão de queijo? Quando você praticar ela. Fica a dica. A palavra de Deus nos foi passada, queridos. Sabe quando é que nós vamos usufruir? Quando nós colocarmos ela em prática. Amém. Nós temos um poder criativo dentro de nós. Nós temos um dunamis de Deus dentro de nós, que pode mudar situações, que pode fazer coisas acontecer. E quando é que você vai usufruir disso? Quando você colocar em prática, a receita está na sua mão. Amém. Aleluia. Quando é que você vai ficar curado? Quando você tomar o remédio. Não é assim? O remédio está aqui. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo, eu vou orar com você. E na próxima aula nós falamos mais um pouco sobre fé. Tem mais, viu, queridos? Tem mais, é muito bom. Nós vamos discorrer sobre muita coisa boa. Falando sobre fé, nos fortalecendo na fé, nos enchendo de fé. Eu quero que quando espremer você, só saia fé de você. Amém. Pode espremer com força, que aí vai dizer assim, rapaz, só sai fé desse aí. Para onde espreme, sai fé. Aleluia. Nicolas, me ajuda ali, Nicolas, por favor. Aleluia.